Então, para começar, eu vou colocar aqui uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Lula é culpado do que ele foi preso? Vocês acham que a prisão do Lula é justa? Eu acho. Eu acho que é desmedida em relação a outros políticos. Eu acho que ele está pensando só com ele. Eu concordo, acho que ela é justa também. Acho que ela é justa. Acho que não. Você acha que não? É injusta no cenário brasileiro, Eu acho que né? assim, ela é justa, mas está sendo justa só com ele. Não tá, a justiça está se limitando a ele, não está se limitando a outras pessoas. Eu acho. Vai, depois eu argumento. Na verdade, assim, a minha opinião desde algum tempo a respeito disso é que ele está sendo, né, acusado dentro de um contexto que é completamente, já opera de forma contraditória, já opera de forma imoral, por assim dizer, né? Ilegal, imoral e uma série de outros comprometimentos na sua sistemática, né? Ela talvez fosse uma penalidade justa, e ainda também a gente deveria avaliar realmente qual é o contexto na íntegra, né? Porque ele é acusado de uma ponta e existem outras que não foram abordadas, e aí por diante. Mas assim, por exemplo, se ele tivesse sido punido por algo realmente moral, quando na realidade ele está sendo expiatório de um ato, de outros atos, né? De outras, como eu vou dizer? Ele está sendo opositor apenas de um núcleo hegemônico, né? Tá. Que por si só já está trabalhando dentro da corrupção. Isso eu concordo. Mas temos opiniões diferentes aqui, certo? Certo. Resumindo, assim, sinteticamente, opinião. Tem alguém que acha que a prisão é justa e tem alguém que acha que a prisão é justa. Injusta e justa. Minha pergunta é, quem está certo? Para chegar em quem está certo, a gente tem que chegar no conceito do que é justiça nesse caso. Para esse caso. Como a justiça se aplicaria nesse caso. Qual justiça estamos falando? Eu acho que dentro do contexto que você for operar, você vai poder achar que está certo. Então, se eu for operar a partir de determinados referenciais, claro, uma referencial só cometer crime de corrupção, eu tenho que ser preso, dentro desse contexto eu vou estar certo. Se eu for usar outros referenciais, como a Angela está usando, com o cenário, a motivação por trás disso, a motivação dela vai estar certa. Então, na minha opinião, dentro de cada contexto, os dois estão certos. E qual é o contexto certo? Acho que eles são relativos nesse sentido. Sim. Acho que eles são totalmente relativos. Ouvindo o André falar, me ocorreu uma outra reflexão. Por exemplo, se ele realmente fosse usado como um modelo para que haja uma reforma no movimento, aí ela é justa. Sim, pois é. Mas eu acho que isso é totalmente relativo. Esse que é o ponto. Vocês acham que é relativo? Ou que existe uma realidade sobre o assunto? Porque a ação, o fato concreto é um só. Ele está preso. Então, para além do que a gente acha sobre isso, existe uma coisa real. Tá? Que ele está preso. E isso vai ter consequências reais concretas. Que é, por exemplo, ele continua preso ou a gente solta ele. Vamos supor. No final, o ato vai ser um só. Não tem como ser dois. Vai ser um só, porque a realidade é uma só, concretamente. Assim, é relativo, mas eu acho que é dentro do que os dois falaram. A partir do momento que a gente vai afinando o que se entende por justiça,
E o que é justo nessa situação? E daí o que teria que se buscar para ser justo para todos? A gente entraria no consenso. Mas aí, desculpa, aí a gente está criando um outro parâmetro em outro contexto, entendeu? A gente está definindo um contexto dentro daquilo que vai ser considerado justo. Se outras pessoas se sentarem e criarem um outro contexto do que é definição de justiça, não sei o que, dentro do contexto deles também vai estar correto. Não é um contexto Não, criado, não é um buscar, contexto buscar o contexto real de justiça. da Contexto real. da realidade. O contexto da realidade que é um só, porque, como ele disse, o fato é um só, então o contexto tem que ser um só, tem que ter um mais próximo possível da verdade. Que a gente está usando a palavra contexto, ela está atrapalhando um pouco aqui. Pode ser. O contexto é uma coisa que muda o tempo inteiro. Mas na verdade não é disso que a gente está falando. A gente está falando... a questão por... Entendeu? Se o Lula está preso ou vai ser solto, tanto faz. Não, o ponto não é esse agora. É só um exemplo. A questão é, a gente pode estar certo sobre algum fato, sobre alguma realidade em si? É possível isso? Ou não? Ou ela sempre vai ser relativa? É possível o quê? Desculpa, eu não ouvi certo. É possível a gente estar certo sobre alguma coisa? Ah, sim. Opa, deu medinho. Deu medinho. Não, eu acho que o que você quer dizer é, a verdade é relativa ou não? É isso. É. Eu acho que é possível a gente estar certo sobre algo, sim. Caramba. É que o ponto não é o Lula, tá? É só um exemplo. O ponto é o fato da gente soltar ou não, nesse caso, é relativo ou existe uma realidade por trás disso? Uma realidade sobre a justiça disso, por exemplo. Dentro do que seria, né, por exemplo, o julgamento de uma pessoa sábia, que conheceria mais faces dentro daquela realidade, né? Aí estaria mais próximo de ter o certo dentro daquilo. Agora, a gente, como indivíduo, que tem uma perspectiva, um ponto de vista das coisas, eu acho que é sempre relativo. Eu acho que é relativo sim, cara. Acho que tipo, no campo abstrato tem uma verdade que fundamenta todas as coisas e essa sim é imutável. Mas que ela vai adquirir formas e modos diferentes. Então, por exemplo, a gente fala assim, matar aquela pessoa é errado. Mas se aquela pessoa tem que matar 20 pessoas, então naquele momento, a partir daquele momento, aquilo pode ser o certo. Entendeu? Soltar o Lula agora, talvez, agora manter o Lula preso, mas se alguma outra coisa acontecer que mostrasse uma outra faceta, alguma coisa assim, que alterasse todo o cenário. Se alguma coisa acontecesse, seria outra verdade que a gente estaria falando, seria essa. Seria outro fato. Entende? Mudaria. A pergunta continua a mesma para outro fato. Na minha opinião, existe uma verdade e a gente pode chegar nela, mas a gente não precisa ser o sábio da montanha para chegar nela. Claro que cada um chega com suas pontos de vista, mas desde o momento que todos estão comprometidos com ela e todos dialogam abertamente sobre chegar e todos expõem seu ponto de vista, a gente pode chegar no mais próximo que seria dessa verdade, mas que a gente não consiga atingir no próximo em termos ideais. Puxando agora para a física quântica. Não sei se é isso. Para a realidade. Você está abordando a questão da realidade concreta. Sim, ela existe. Só que ela existe, ela só é possível de mensurar no aqui e no agora. Em todo, se você for considerar o espaço e tempo, ela sempre vai ser relativa. Ela só é possível no aqui e agora, porque essa é a única realidade presente. Então aqui e agora é isso. Essa é a verdade absoluta. Mas que ela não é algo imutável, é algo vivo. Entendeu? Não é algo morto, é algo vivo. Vai estar sempre um movimento. A vida é um movimento. Sim, mas a gente só pode codificar no aqui e agora. Então a gente tem que codificar no aqui e agora desse movimento. No movimento que ele está no momento. Senão não faz sentido. Então, mas aí aqui agora, você diz que ela é relativa ou que ela é, ou que ela é uma? Não, aqui agora ela é uma. Então, e o aqui agora é o tempo inteiro, né? Mas daí o aqui agora de amanhã vai ser outra coisa. Tipo, exteriormente falando, claro que sim. O aqui, Também acho que sim.
Porque daí vai ser outras formas de montar o operador, mas ainda assim vai ser a mesma verdade que vai estar de Não, mas o fundamento é o mesmo. Mas entendeu? ó, essa maçã tá aqui agora, beleza? Uhum. Ela tem aqui, vamos dizer, hipoteticamente, que isso aqui é um bolor, um fungo, tá? André vai olhar daí. André, ela tem fungo aí pra você? Ela tá podre aí pra você? Desculpa seu nome. Ingrid, ela tá podre pra você? Pra você. Aqui é uma podre, ela tá podre. Então, assim, Mas O fato dela tá podre. essa é a minha pergunta. O fato dele não ver que ela está podre faz ela não estar podre? Ou, independente do que se ninguém de nós visse que ela está podre, mas ela estivesse dentro, podre. Aham. ela estaria podre? Ou é a nossa opinião que cria a realidade? Porque daí isso relativiza a nossa realidade. A perspectiva sobre a qual a gente olha. Não. Então, mas veja, calma, veja a diferença. O que é relativo é a nossa visão sobre a realidade. Isso, Mas a realidade é uma existe. só. Aham. Ela tá podre, independente do que a gente acha ou veja. É essa a pergunta. No mundo aqui agora da maçã, ela tá podre. Então, o ponto... Mas 10 dias atrás ela Falando não nisso, estava. Não, falando Vem, nisso, ó, eu vem, lembrei sim. do Mas criador. três dias Eu achei que ela atrás, tava saudável, eu acabei de morder um pedaço. Mas é exatamente isso. Você veja que quando a gente fala de realidade, a gente sempre apela a uma realidade concreta. Sim. Por exemplo, você não cuspiu, ou você não engoliu e achou deliciosa a parte podre. Você foi lá e cuspiu e não queria ter comido ela. Sempre que a gente fala de verdade, de realidade, a gente apela a um conhecimento único, que é real. A gente só se dá o direito de falar que as coisas são relativas e podem mudar e tanto faz, etc., quando a gente está fora do campo da realidade concreta. Quando aquilo que a gente está falando no nosso discurso não interfere diretamente na nossa vida, na nossa realidade pessoal. Por exemplo, você tem filhos. Você colocaria teu filho em qualquer escola, com qualquer professor? Não, você vai buscar uma coisa, um conhecimento específico e não outro. Certo? Ou seja, você vai buscar o quê? Um professor que seja bom, uma escola que seja boa. Isso, nesse momento que você faz essa escolha, é relativo? Não. Se chegar alguém e falar, não, esse professor é bom, esse professor... Não, tanto faz. E pode ser. Esse professor é bom um dia, esse professor é bom um outro dia. Esse professor é bom, mas depende do ponto de vista. Exatamente. É disso que se trata. Esse professor é bom, mas depende. Se você avaliar por esse tipo de pensamento, esse professor é bom. Se você avaliar da perspectiva construtivista, esse professor é ruim. No final, para você vai atrás de um professor que tenha determinado tipo de conhecimento. Então, o professor, a realidade do que é um professor bom, para você é uma só. Se você constrói uma casa, você vai querer uma pessoa que... Um pedreiro. Um engenheiro que foi formado na escola da vida e criou a sua própria teoria de como as coisas devem ser e tem teoricamente, escreveu 15 livros sobre como as casas devem ser construídas e tal, em uma nova concepção totalmente nova e tal, mas nunca construiu uma casa? Ou você vai querer o cara que já construiu 50 casas? Em qual casa você colocaria o teu filho para dormir? E um cara que escreve sobre como construir casas ou num cara que constrói casas? A resposta tem que ser sincera.
Eu ia pegar o projeto do cara e dar para o outro que constrói realizar. Sim, beleza, perfeito. E aí, na hora que o cara que fosse escrever falasse, cara, isso aqui não faz o menor sentido, não tem como. Se eu fizer isso, a casa vai cair. Em quem que você acredita? Na hora que a coisa realmente interessa, você apela para o conhecimento verdadeiro. E você abre mão da relativização. Na hora que a coisa é para valer, na hora que o bicho pega, você apela para o conhecimento de uma realidade. O que acontece? Fazendo uma análise social, né, cultural. A nossa sociedade hoje assimilou essa opinião. Isso é uma verdade cultural. De que a verdade é relativa. De que a opinião é relativa. Que é fundamentada, de certa forma, assim, ou não fundamentada, mas que é uma reação a talvez a um processo histórico onde teve uma boa dominação de uma verdade única colocada, onde alguém se sentiu dominado religiosamente, culturalmente, socialmente, enfim. E em algum momento começou a se desenvolver o conhecimento de que cada pessoa pensa por si mesma, de que cada pessoa tem uma visão de mundo. Inclusive se criou uma nova ciência da psicologia. E de que a forma como você enxerga o mundo altera o próprio mundo e a concepção que você tem do mundo e assim por diante. E fundamentado nisso, nesse tipo de argumento e de sentimento, se criou a perspectiva de que a verdade é relativa. Só que no exato instante que você professa isso, você entra em contradição com você mesmo. Esse pensamento é contraditório em si mesmo. Só que a pessoa que fala ele não percebe. Porque se você fala, a verdade é relativa, você espera que quem escute isso como uma verdade absoluta. Porque você está dizendo, a verdade é relativa. Ou seja, qualquer verdade é relativa. Mas isso anula o que você acabou de dizer. Percebe? Porque, ao mesmo tempo, você tá falando que você está sentenciando uma coisa, de que o mundo é desse jeito. Então, o que você falou não é relativo, o que você falou é absoluto. Então, você não acredita nem no que você está falando. E se isso fosse verdade, o que você acabou de falar era relativo. Então não tem propriedade alguma. Então depende do que você acha. Mas a realidade é objetiva? Não tem como não ser. Se a realidade fosse puramente subjetiva, que a realidade seja objetiva não nega a possibilidade das subjetividades individuais. Tá? Mas se a realidade não fosse objetiva, ela não poderia existir. Existir é ser objetivo. É ser uma coisa específica no tempo e no espaço. Cara, acho que não. Aí a gente pode, então, ir para a essência da realidade, também novamente para a física quântica. O modelo que a gente tem até agora, que é o grego, constitui justamente nessa realidade objetiva, mensurável e específica, que era determinada com blocos de construção, mas a gente vai para os átomos, que são a essência da matéria, e A física clássica. A física clássica. E cada um desses que estão totalmente alinhados com essa visão que você está falando. Aí agora a gente vai para os novos descobertas, comprovadas, cientificamente, não é minha opinião, isso é comprovado. Que isso não é isolado, não são blocos isolados, eles
interagem mutuamente, eles dependem um do outro para existir, tem algo que está por trás disso, e eles se dissolvem e voltam no próprio campo. Eles falam que a única coisa que é absoluta em si é o próprio campo, seria o vazio. E o interessante é que são contraditórias, mas necessariamente uma não anula a outra. Então, dentro dessa existência objetiva que você está falando, não que ela não exista, ela existe sim. Você pode mensurar os blocos de construção e definir, e você está criando definições para eles a partir de limitações que você está criando. Mas eles também são outra coisa, também são um absoluto, também. Sim, e na hora que você fala isso, eles também são outra coisa. A partir do princípio que isso seja verdade. Você acredita que isso é realmente verdade? Que eles são outra coisa? Eles são. Eles são outra coisa. Também. Então isso é verdade. Eu acho que a frase... E esse é um conceito, cara, que vai ser... Porque a gente vai ter que transcender a mente racional. Essa é a verdadeira dificuldade. Porque, racionalmente, isso não vai fazer sentido. Entendeu? E essa é a grande limitação que os físicos quânticos estão tendo que transcender. Porque, racionalmente, vai ser totalmente contraditório. E ainda assim não vai fazer sentido. Mas aguenta aí. A gente está falando de coisas diferentes. Vou tentar elucidar isso para você. Eu não estou falando da matéria material. Você está falando da realidade. A realidade também é matéria. Também é matéria. Espaço, também é matéria. Mas estou falando de uma coisa que antecede a própria matéria. Eu estou falando do conceito em si de realidade. Sim. Tá? Se a física quântica faz qualquer descoberta, por exemplo, de que fótons e elétrons, ao mesmo tempo, podem se comportar como partícula e como onda. Sim. Então isso nega toda a física clássica. Que na física clássica as coisas são o que são e não são outra coisa. Se os elétrons, os fótons, fazem isso, eles fazem isso. E eles não fazem, por exemplo, o que o átomo que a gente conhece, a matéria como a gente conhece, faz. Tá conseguindo aproximar? Ou seja, na hora que você diz a física quântica faz isso, isso é uma realidade. Ela faz isso. Isso é uma realidade objetiva, não é subjetiva. Ou seja, vamos usar esse exemplo. A humanidade inteira passou milhões de anos sem saber disso. E o fato da humanidade inteira, de bilhões de pessoas, não saberem disso, fez com que essa realidade fosse diferente, ou na realidade essa realidade sempre existiu, objetivamente, mas subjetivamente ela não existia. Ou seja, a gente não sabia disso, a gente não tinha nenhuma opinião sobre isso. E hoje a gente tem, pode ser até uma opinião errada, mas a gente tem alguma opinião sobre uma realidade que efetivamente existe. Então, eu estou falando do conceito filosófico, do conceito em si mesmo de realidade. Aí quando a gente fala, o copo existe, no fundo, é uma alegoria para falar da realidade. Pode ser que a gente descubra que, de alguma forma, ele não existe, vamos supor. Ou que na realidade, o que existe é um agregado de partículas, de átomos que estão interagindo e tal. Mas o que quer que exista, existe. Entendeu? É um fato. É uma realidade. E essa realidade é objetiva. Ela existe em si mesma. E ainda que a gente entre no campo da física quântica, que diz que o observador altera a observação, que o observador altera o resultado, ainda assim é um observador objetivo que altera o resultado objetivo. Ou seja, a realidade existe. A realidade existe. Um fato que aconteceu, ele aconteceu. As coisas são como são. Eu acredito que as coisas são como são e que a realidade é, mas eu acredito que essas, por exemplo, de dizer isso é isso, isso já é uma delimitação do observador.
de que está criando uma verdade relativa. Essa frase ela se anula, mas também não. Ela também se permite, porque quando ela fala que a verdade é relativa, ela está falando que até essa verdade que ela está afirmando é relativa. Não, é que os conceitos estão misturados. E é justamente esse que é o desafio da filosofia. Uma coisa é a existência do objeto. Tá? E objeto aqui é objeto filosoficamente falando, né? Não é um objeto físico. Causal. Do objeto, da coisa. Tá? De qualquer coisa. Tira da mesa. Uma coisa é a existência do objeto em si. Outra coisa é o que você acha dessa existência. E essa é a grande sacada de Platão para a humanidade. Todo o conhecimento que a gente desenvolveu depois foi graças a isso. O centro da doutrina de Platão é isso. E depois de Aristóteles também. É o entendimento de que uma coisa é o conhecimento do objeto e outra coisa é o objeto. Então, é claro que o conhecimento do objeto muda de uma pessoa para outra. Mas o objeto em si mesmo, não. Ainda que você interfira, por exemplo, falando grosseiramente, né? Temos um giz na mão. E ele tem uma forma, ele é um objeto específico. Ele é de uma forma, não é de outra. Aí você vai lá e interfere nele, você quebra ele, agora ele é outra coisa. É exatamente isso. No momento ele era uma coisa, você interferiu nele, quebrou, e agora ele é outra coisa. Então não é relativo, é o que é. Tá, mas em essência, o que ele era? Se a verdade não muda. Se ele mudou. Não, você está fazendo uma mistura completa dos conceitos. Então, isso que a gente tem que ir devagarzinho, com cuidado, chegando nos conceitos de cada um. Então, aqui você falou de essência e de verdade. Putz, meu Deus, já. Entendeu? São conceitos que tem que estar muito sólidos para a gente fazer uma afirmação assim. Então, assim, eu não estou entrando no mérito de verdade ainda, já vou entrar. Estou entrando no mérito de realidade. Tá? O ponto é, a realidade existe. A realidade em que sentido? No sentido amplo, global, universal. No sentido de que a existência existe. O que eu escrevi, inclusive, nessa aula. É um esforço tragicômico. Assim, é um esforço nosso, mental, intelectual, para dizer o que é óbvio, que todo mundo sabe. Que a gente existe. Se a gente não existisse, nada do que você está pensando, sentindo, vivendo, opinando, existiria. A existência precede qualquer coisa. A existência no sentido filosófico, universal. Além da matéria? Além da matéria. A matéria é um tipo de existência. Agora você vai falar, o teu pensamento não existe, por exemplo, ou a possibilidade de que algo exista não existe. Antes que algo exista materialmente, a possibilidade já existe. E a possibilidade não é material, mas é um tipo de existência. Então a existência existe. Inclusive a física quântica ela lida muito mais com as possibilidades do que com a matéria em si. Sabe uma existência como isso? Então, já vamos chegar nisso aí também. Na relação entre possibilidades e existência concreta. Mas só que aqui a gente está fazendo um debate um pouquinho mais aprofundado do que o necessário em relação à educação. Nossa senhora, é verdade, eu até esqueci da educação. Porque o que a gente está fazendo é sensacional. Mas qual que é o ponto da educação? Que as pessoas não acham que a verdade é relativa no ponto que você estava falando. As pessoas acham que a verdade é relativa no sentido de opinião. Então, assim, e o que a gente tem que elucidar é o mal que isso está fazendo para a nossa inteligência e para a nossa cultura. É que a gente substituiu a palavra verdade pela palavra opinião. Então, a verdade em si, que a gente poderia dizer que é a realidade, não existe.
O que existe é a verdade de cada um. Ou seja, que é um jeito alegórico de dizer a opinião de cada um. Que existe a opinião de cada um. Só que o fato é, você só pode opinar sobre algo porque esse algo existe. Ou seja, você só pode olhar para algo porque tem algo para ser olhado. Você não tem como olhar para algo que não está ali. Aí você não estaria olhando. Ou seja, você só pode ser sujeito de um objeto. Você só se conhece, você só se transforma em sujeito a partir da existência de um objeto. Só pode. O que é o olhar? É o sujeito. É a experiência. O que é o objeto? É a existência que está fora de você, com a qual você se relaciona. E se você considerar a existência una, que é que você está colocando como um sujeito que está observando um objeto. Aí sim você vai ter um campo de separatividade. Mas se você olhar a nível de existência, por exemplo, olhando da perspectiva, digamos que a Terra tivesse uma própria consciência, para ela esse talvez tudo expressão dela mesma, surgiu dela mesma. Então seria... A nível de matéria, tudo, por exemplo, surgiu de uma concentração de energia que acabou adquirindo diferentes formas, mas que a existência seria uma em si, e que não haveria separatividade, e sim uma ilusão de separatividade. Mas eu acho que essa relação seria a mesma coisa que eu pegar e estar usando meu braço como objeto. Exatamente, exatamente. Mas o meu braço é um objeto. Sim, e não é também. E também não é separado de você, entendeu? Ele é as duas coisas. É. Então, quando a gente fala de sujeito, a gente, ao mesmo tempo, é sujeito e objeto. A gente que tem consciência de nós mesmos... Inclusive o objeto que você está observando. Sim, isso está já consensuamos, né? Vocês têm os objetos externos. Agora estamos falando de nós mesmos. Então, eu sou um sujeito, ou seja, eu tenho um olhar, uma visão sobre o mundo. Eu tenho uma experiência sobre o mundo, um sentimento, pensamentos próprios. Tenho um movimento interno. Eu sou alguma coisa em mim mesmo. Só que eu, sendo alguma coisa em mim mesmo, tenho a capacidade de olhar para mim mesmo como um objeto. Ou seja, eu ao mesmo tempo tenho a capacidade de ser sujeito e objeto para mim mesmo. E, obviamente, eu sou objeto para as outras pessoas. Filosoficamente falando. Ou seja, as pessoas têm um olhar sobre mim, têm uma opinião sobre mim. As pessoas vão me sujeitar. Ou seja, elas vão me relativizar. Elas vão ter opiniões, visões sobre mim. Tal qual um sujeito está olhando um objeto. Isso não elimina a minha existência como sujeito. Então, ao mesmo tempo, eu sou sujeito e objeto. Tanto de mim mesmo, quanto entre pessoas. Vai. Posso? Uhum. Então, a partir do momento que você cria essa separatividade, aí você cria uma outra realidade. A partir do momento que eu me percebo enquanto sujeito observando o outro, e que surge essa consciência individual, aí eu estou criando uma realidade de que as coisas são separadas. Mas eu acredito... Não. Como assim? Não, você está criando uma opinião, uma visão de mundo de que as coisas são separadas. Então tá. Vai de volta. Você está falando que isso brota a existência de você enquanto sujeito. Entendeu? Mas se você olhar a nível amplo, tem uma existência que você não está separado dela. E é muito difícil explicar a nível conceitual isso, cara. Tá confuso. Tenta mais um pouquinho que eu já vou entender. Tô quase entendendo. A gente está falando da existência em si. E você está falando que eu existo enquanto sujeito. Mas eu só passo a existir enquanto sujeito a partir do momento que eu me ponho separado. Entendeu? Enquanto um objeto individual que está percebendo outra coisa. E a existência em si, ela seria una. Isso a partir do ponto de vista da física. Tá, tudo bem. Até aí não vejo problema. E daí? Então são duas realidades nesse aspecto, assim. E que existem... Não. Então, aí que está a confusão. Quando eu estou falando de existência, de realidade,
Você está usando realidade ainda no sentido de percepção, de visão, de acontecimento. Ou seja, você pode falar, são dois acontecimentos, são duas realidades. Se acontecem duas coisas ao mesmo tempo, são duas coisas ao mesmo tempo que realmente acontecem. Então a realidade é uma só, a existência é uma só. Esse que é o ponto. Entendeu? O que quer que exista, independente de como seja, assim, independente se foi Deus que criou, se foi o Big Bang, se uma coisa é a outra, o que quer que exista, existe. Isso eu concordo. Esse que é o ponto. Ou seja, a realidade é uma. Isso é tão assim que na nossa existência a gente age assim cotidianamente. A gente age, por uma percepção natural da nossa inteligência, a gente sempre age de acordo a isso, quando a coisa realmente interessa. Só que aí, trazendo para o problema da educação e da cultura atual. Qual que é o problema? Por conceitos mal colocados, se substitui a verdade, a realidade, por opinião, por visão de mundo. E aí se considera que a realidade não existe em si mesma. Ou seja, no que isso se traduz na prática? De que não existe uma realidade em si mesma de que é melhor ou pior ser justo, ou de que é melhor ou pior ser verdadeiro, ou de que é melhor ou pior refletir, ou de que é melhor ou pior votar, ou de que é melhor ou pior fazer qualquer coisa. O conceito de melhor e pior se dissolve completamente. Por quê? Porque é tudo relativo, depende do que cada um pensa, não tem uma realidade em si mesmo. Só que na hora que essa pessoa que tem essa opinião, ela for pegar um avião e tiver 200 pessoas para serem escolhidas e um piloto. Essa pessoa e todas que forem viajar vão escolher o piloto para pilotar o avião. Ou seja, tem um conhecimento objetivo que esse piloto domina. Mas, ao mesmo tempo, ela professa que toda a verdade é relativa. Que tudo sempre é relativo. Só que o que acontece? A nossa existência individual é concreta. Que, na realidade, dizer existência concreta e outro tipo de existência e tal, é só um jeito pedagógico da gente entender melhor a coisa. Mas, no fundo, só o que existe é um tipo de existência. Na verdade, é só uma existência que muda de níveis, de formas de existência. Mas, na verdade, a existência é uma coisa só. Sim. Então, assim, a gente existe, cara, a gente existe concretamente. Então, na hora que a gente toma decisões concretas, a gente sempre apela a uma realidade concreta. A gente sempre apela a um conhecimento concreto. E quando a gente faz o contrário, a gente está sendo extremamente incoerente e hipócrita com o conhecimento que a gente acha que tem. Deixa eu ver se eu consegui pegar um pedacinho. Pelo menos uma sílaba aí do raciocínio. Assim, isso significa, por exemplo, quando você está num contexto, voltando, por exemplo, para quando você está como professor mesmo, né? Como líder, como, enfim, exercendo uma função Na sociedade. de influência sobre outros, né? Alguém pode chegar para você e simplesmente perguntar: isso é certo ou isso é errado? Equivale a dizer que não tem receita, precisa ser avaliado. Isso é o jeito que é a cultura atual. Isso, né? Então, assim, não tem receita pronta, tem que realmente avaliar. Então, se você vai, então, partir do pressuposto que já está no senso comum, de avaliar a postura de distanciamento que a gente deve fazer, é isso? De observador? Como assim? Você está perguntando Isso. como que deve ser a nossa postura diante disso? Isso, por exemplo, né? Entendi. Assim, ó. O que eu estou falando aqui? Né, em outras palavras. Vamos trazer para coisa mais prática
O professor, muitas vezes, e em qualquer boteco, conversa entre amigos, fala, eu tenho tal opinião, eu tenho tal outra. E todas são iguais e não tem uma que valha mais do que a outra. Tá. Mesmo que um esteja falando, você deve estuprar todo mundo. E outro esteja falando, você deve amar todo mundo e respeitar a todos. E aí as duas opiniões têm o mesmo valor e não tem uma realidade, uma visão de mundo que é efetivamente superior à outra. Certo. Da mesma forma, ou seja, na hora que as opiniões estão sendo dadas ali, se considera isso. Mas na hora que você vai pilotar o avião, você vai falar, não, eu só quero você para pilotar o avião, não quero todos os outros. Porque ali, o conhecimento, ele interfere diretamente na tua existência concreta individual. Sim. No outro momento, não. Você só vai se confrontar com essa tua visão de mundo na hora que aquilo afetar diretamente a tua existência concreta individual. E aí, como isso se reflete numa sala de aula? Qual que é o perigo? É aí que eu quero chegar. Tem um perigo também no que eu estou falando, que é, você pode achar que sabe o que não sabe. E achar que você deve impor isso goela abaixo nas outras pessoas, porque você está certo e os outros estão errados. Sim, sim. A questão é, tem como você efetivamente estar certo? É uma hipótese existente. Você efetivamente estar certo e outras pessoas efetivamente estarem erradas? Mesmo que você seja uma única pessoa e tenha outras 1000. E seja você o certo e as outras 1000 pessoas erradas. É uma hipótese existente? Sim. A maioria das pessoas, hoje em dia na cultura atual, diriam que não. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. Mas o problema é, você está certo e 1000 pessoas estão erradas. O que você faz? Você impõe, então, a tua visão de mundo goela abaixo nas outras pessoas? Porque esse é o ressentimento histórico que a gente tem. Sim. Verdades foram tentou-se colocar verdades goela abaixo em milhões de pessoas, a ponto de exterminar pessoas por uma visão de mundo. E aí, a consequência disso foi dizer, não existe verdade, cada um tem a sua, vamos respeitar todas. Quando na realidade o que existe são opiniões. Exatamente. Na realidade o que existe são opiniões, são visões de mundo. Mas só existem visões de mundo porque tem um mundo que existe. E a gente pode estar mais próximo ou mais distante desse mundo. A nossa opinião pode estar mais próxima ou mais distante desse mundo. Mas o mundo existe. Então, claro que a tarefa do filósofo começa em começar a identificar o quão próximo ou distante você está. O quão próximo ou distante você está dessa tua opinião. A tua opinião está da existência efetiva do mundo. Porque o amador completo, o que ele vai fazer? Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer uma vez que ele saiu disso que eu estou falando? Eu estou certo, vocês estão errados, calem a boca, me escutem, me obedeçam. Quando a primeira coisa que o filósofo naturalmente faria seria, calma lá, não tenho tanta certeza, não sei como a coisa é. A realidade existe, mas eu não sei exatamente qual é. Vamos tentar procurar ela? Qual que é a tua visão de mundo? A minha é essa e tal. Ou seja, você conceber que a realidade existe não te exime de que você tem uma visão de mundo. Mas isso não exclui a existência da realidade. Na verdade, isso confirma que visões de mundo existam, confirma que o mundo existe, concorda? É algo óbvio. Como 7 bilhões de pessoas poderiam ter uma visão de mundo se o mundo não existisse? Como elas poderiam... Como 200 milhões de brasileiros poderiam ter uma opinião sobre o governo do Brasil se o governo do Brasil não existisse? Ou seja, o fato de muitas pessoas, quanto mais pessoas opinam sobre uma mesma coisa, mais confirma que essa coisa existe de alguma forma. Ainda que todo mundo esteja errado. Mas tem um objeto ali que existe de fato. Interessante. Então, chegamos à pergunta, se
se tem um objeto que existe de fato, se a realidade existe, se a existência existe, por que cargas d'água a gente tem na nossa cultura essa realidade de que todo mundo opina, a grande maioria das pessoas opina que a verdade é relativa? Por que a maioria das pessoas opina que a verdade é relativa? Como é possível alguém opinar uma coisa, mas na hora dela decidir concretamente na existência dela, ela agir, ela existir da maneira contrária ao que ela está falando, que ela acredita? Como é possível isso? Por quê? Porque existe uma dissolução entre a concepção intelectual e a ação concreta. Entre a construção intelectual e a existência concreta. E até certo ponto, isso me parece natural. Porque a construção intelectual, ela é difícil. Ela é problemática, ela é tensa, ela é difícil, assim. A gente se atrapalha intelectualmente. Isso você vê na hora que você está tentando construir um raciocínio com linguagem. Que você acha que você entendeu alguma coisa. Aí na hora que você tenta colocar isso em palavras, você não consegue. Ou seja, tem uma dificuldade real aí. Limitações linguísticas, símbolos. Tem uma dificuldade. Mas essa dificuldade é até certo ponto. O problema é que a nossa cultura, o problema da nossa cultura parece que está no estado patológico, assim, onde a existência concreta está completamente rota, né, rompida, quebrada, com relação à existência concreta das pessoas. E aí se torna a coisa mais natural do mundo. Você está falando uma coisa, e nesse exato instante está fazendo outra. E as pessoas, culturalmente, já não veem uma incoerência aí. Vou dar um exemplo recente que eu vi. E que eu já revi muitas vezes, assim, semelhantes. Estava vendo uma entrevista do Roda Viva. E aí uma das mulheres, que era uma negra e defensora, ou seja, ela era defensora de minorias de forma geral, né? Então, nem é minoria, na verdade, de ser mulher, mas é concretamente não é uma minoria, mas politicamente, simbolicamente se considera uma minoria, né? Então tá. Então ela era negra, mulher e defensora de algum outro direito, tal, enfim. Ou seja, ela é uma mulher que luta pela igualdade. Ela tem essa luta, ela luta pela igualdade. Ela expressou isso um pouco no que ela falou, tá? E era nítido, assim, se você vê no linguajar, na expressão, o que ela está falando. E aí ela começou a fazer a pergunta. E aí ela continuou fazendo a pergunta. E aí ela ficou colocando os argumentos dela. Então, sendo que ali o papel dela era simplesmente perguntar. E é um programa onde tem várias pessoas perguntando. Então, na medida... Se fosse só ela, ainda... Só que, além dela, tem a pessoa para responder, né? Só que, nesse caso, não é só ela e a pessoa para responder. Tem mais 10 pessoas ali que também precisam do tempo delas para perguntar. Então, na medida em que ela começa a se estender na defesa da igualdade, ela está sendo completamente desigual. Ela está tirando a igualdade de tempo, de oportunidade, de pergunta que cada um tem. E quando o outro lá não está defendendo nada disso, mas ele simplesmente chega lá e faz a pergunta rapidinho, coloca objetivamente, ele está concretamente, existencialmente, defendendo tudo o que ela estava falando, argumentando. Então o cara existiu na defesa da igualdade muito mais do que ela, que estava defendendo o argumento. Ou seja, percebe que tem uma disrupção entre o argumento, o discurso, que é a expressão da nossa construção intelectual, e da existência concreta.
Então, o nosso caminho de filosofia é buscar unificar isso, integrar isso, até o ponto em que a gente consiga fazer que o nosso discurso seja uma expressão fiel e natural da nossa existência concreta. Que a gente construa o nosso discurso a partir do que a gente existe. Entende? Então, nesse momento, cabe a gente se perguntar o que é o discurso, o que é a linguagem. Então, a linguagem A linguagem é um conjunto de símbolos, correto? E o que são símbolos? Como que você define um símbolo? Um símbolo é uma coisa que simboliza algo. É uma representação de algo. É uma representação de algo. Ou seja, o símbolo, por definição, ele não é o algo. Ele é a janela, a porta, o caminho para você chegar no algo. Ele não é o objeto. Ele é a representação do objeto. O símbolo, por definição, é isso. Então, a linguagem, que é um conjunto de símbolos, ela só pode ser uma representação de objetos. Deve ser uma representação da realidade. Exatamente. Então, a linguagem é uma representação da realidade. Não é a realidade em si mesma. Ela nunca pode ser a realidade em si mesma. É relativa. É relativa no sentido de que cada um pode fazer a sua. Sim. Exatamente. Você pode ter milhões de símbolos diferentes para uma mesma realidade. Então, a representação pode mudar infinitamente. Mas a realidade não. Mas a realidade é sempre a mesma. Um exemplo, talvez, disso, vamos ver se, por exemplo, a expressão de um ato de amor. Sabe, principalmente mãe, filha, essas coisas que realmente existe um afeto que transcende qualquer palavra a ponto de ser descrita. Então, dificilmente a gente consegue, em palavras, expressar aquele sentimento. E ele só pode ser expressado, ou melhor, na verdade, não só pode, mas comumente ele é expressado através do ser em si. Exatamente. Ato, expressão, ou até o próprio... que E isso é muito mais real do que qualquer coisa que você possa falar. Dizer. É. Ainda que não se Por diga. isso que eu digo que a verdade é muito mais fácil de ser experienciada. Porque, por exemplo, nessa discussão, o nosso grande problema é a linguagem. A limitação da linguagem, né? Aham. A constelação, que você está falando sobre, na verdade, a constelação, ela mostra essa coisa da força do campo que existe. E esse campo, consequentemente, é aquilo que não é expresso pela limitação linguística. Perfeito. A gente está fazendo justamente a gente está abrindo justamente as portas, que quando você consegue abrir uma porta, você consegue enxergar outra e abrir a outra e a outra. Legal. E é justamente isso que eu queria que a gente fizesse e a gente está fazendo. Então, assim, aí agora fica claro que o problema é a linguagem. É a linguagem. Inclusive, na física, eles dizem que justamente o problema é a linguagem. Então, pode falar. Então foi o que eu falei no começo. O quê? Diga. Da escola de líderes. Pode falar. Que essa história de palavra aí vem só pra confundir nossa cabeça. Mas é isso mesmo. É uma dificuldade real, assim. Porque olha só a complexidade do negócio. Não é um símbolozinho, é um conjunto de símbolos e cada símbolo carrega não só a representação do objeto, como toda a carga subjetiva da pessoa que está escrevendo, da pessoa que está falando. Então é uma coisa extremamente confusa. Só que ainda assim é necessária. Sim. Por que é necessária? Ou qual que é a função da linguagem, então, dentro disso que a gente está falando? É da gente transmitir conhecimento e
conhecimento, pensamento e sentimento, ou seja, da gente transmitir a nossa experiência interior, da gente poder compartilhar a nossa experiência interior e da gente poder transmitir conhecimento. Então, a função da linguagem é essa. Só que o conhecimento não está na linguagem. A linguagem é a representação, exatamente. A linguagem é a dica, é o caminho para você chegar e conhecer algo. Foi na imersão que eu contei da história da Lua lá? É, exatamente aqui. Que é ou seja, a parábola de você apontar a Lua e você achar que o conhecimento é o dedo. Não é a Lua. A linguagem é o dedo. Que é justamente isso, porque a linguagem não é só palavras, né? Linguagem é tudo que é simbólico. Então, se eu te dou um abraço, se eu te dou um beijo, se eu te dou um soco, se eu te dou um tapa, se eu limpo a casa para você chegar, se eu deixo um desenho do coração no espelho para você enxergar depois, tudo isso são símbolos. É a linguagem, ou seja, tudo isso é uma representação de algo que eu estou querendo te transmitir. Então, o símbolo ele é extremamente necessário para a gente poder intercambiar a nossa vivência interior e o nosso conhecimento. Só que a gente chegou num grau tal de complexidade de linguagem que a gente atingiu que a gente consegue construir, ou seja, só o fato da gente falar e construir frases já é algo extremamente complexo. Extremamente complexo. Para quem tem filho, sabe o grau de inteligência que você tem que ter para formar uma frase. É uma coisa impressionante. E criatividade, né, Bia? Além de palavra, criatividade, né? E aí, só que o que acontece? Já é extremamente complexo se formar uma frase. Agora, pensa num tratado filosófico. Sobre a realidade. Então, cara, é um grau de complexidade absurdo. E aí, o que acontece? Que é muito fácil você se perder na complexidade do próprio discurso, da própria linguagem. E esquecer que ele é só uma representação de um objeto, de uma realidade, de algo que ele queria transmitir. Então, os estudos superiores hoje, ao que parece, estão muito focados na linguagem, no discurso. Então, se você falha uma coisinha na lógica, na palavra que você usou errado, no conceito que não era bem aquele, ou seja, se você falha linguisticamente, simbolicamente, a pessoa diz, isso não presta. E se ela for perfeita na linguagem, na lógica, na concatenação, mas tudo aquilo que ela falar não estiver dizendo respeito a absolutamente nada, for um discurso, um símbolo completamente estéril, para a cultura atual, maravilhoso. Ou seja, a cultura atual não se importa com a única coisa que importa, que é o objeto, que é a realidade em si mesma, que é a experiência. Ou seja, se eu construo uma frase para te transmitir uma experiência interior, o que importa não é a frase que eu construí, o que importa é a experiência interior. E o ápice da nossa relação vai ser na hora que você conseguir ter a mesma experiência interior que eu tive. Se trata disso. De você conseguir ter o mesmo conhecimento que eu tenho, de você conseguir enxergar a mesma coisa que eu enxerguei. É isso que a gente busca intercambiar. Aí se diz, a frase que você usou não tem uma lógica correta. A tua visão não presta. A tua visão não existe. Isso é retardado, né? Sabe, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. E aí, se eu chego, imagina que aí eu fico 2 horas falando. Palavras lindas, um discurso completamente sobre generosidade. Eu fico falando. E aí no final você pergunta, tá, mas vem cá, do que você está falando? Concretamente. É de uma experiência que você viveu? É de uma sacada que você teve? Você enxergou alguma coisa? Não estou falando de nada, só estou falando mesmo. Não, mas para que você está falando, então?
seja, o discurso, a linguagem, só tem sentido como ferramenta, como ponte. Não tem sentido em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. É muito comum quando a pessoa fala, no discurso político, principalmente. O cara fala, mas não diz nada. Uhum. Por quê? E não só Porque político. Tem umas pessoas que às vezes ela vai dar, uns dias, só compartilhando, eu estava vendo uma entrevista, ele era, caramba, era sobre crimes digitais, assim, sabe? Ofensiva. Ele era advogado, que ele se especializou para falar sobre direitos digitais. Acho que não sei se é esse o nome, mas algo assim. E tinha uma blogger junto na mesma entrevista. E quando a entrevistadora perguntava sobre até onde vai os limites, por exemplo, do bullying na escola, que, são os alunos que estão fazendo bullying contra o colega, mas eles usam um ambiente digital para fazer isso, né? E quando ela perguntava sobre os direitos, ele simplesmente dizia, isso é um problema, realmente isso é um problema. E ficava num problema, mas assim, não, ele não mostrava assim, quais são os parâmetros legais da legislação para poder dar encaminhamento, para onde os pais podem ir ou não podem ir. E ao mesmo tempo, a outra, que era blogger, dizia, mas para isso a gente já tem a questão, dá um print na tela, constrói ali uma peça de comprovação para procurar os seus direitos. Então, assim, e ela discutia, inclusive, as estratégias usadas e os desafios financeiros para um pai ou uma mãe construir isso para defender o próprio filho. E ele, que era advogado em si, ele só dizia, ela tem razão quando diz isso. Eu achei assim. Ele tinha conhecimento teórico e ela tinha conhecimento da realidade. Exatamente. ele tinha conhecimento no discurso e ela tinha conhecimento de existência, de vivência. Discurso e existência. Então, é disso que se trata a filosofia. Foi invertido hoje. Uhum. A filosofia real é o oposto. Uhum. A filosofia trata de existência. E o discurso é só uma necessidade, é um mal necessário. Isso é uma coisa que nos atrapalha, mas que a gente precisa. Sabe? E aí, então, qual que é o tesão da filosofia? Assim? É você encontrar existências. É você encontrar vivência, é você encontrar verdade, é você encontrar autenticidade. É você encontrar uma pessoa que acredita no fundo da alma no que ela está falando, por mais errado que ela esteja. Porque a opinião, quanto a uma realidade específica, objetiva, pode estar errada. Mas a experiência dela é verdadeira, é real, é concreta. Ela está experienciando aquilo. Então, alguma verdade tem naquilo. Que ela, quanto sujeito, é verdade. E a pior coisa que tem é o oposto. É você encontrar uma pessoa que é finamente lapidada por fora, mas não tem autenticidade, não tem vigor interno nenhum, não tem brilho no olho, não tem, sabe, não tem DNA, a coisa não vibra na pessoa, ela não acredita em nada por ela mesma, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela está fazendo, ela só acredita no que a cultura falou que ela tem que acreditar, no que a família falou que ela tem que acreditar, no que algum mestre exterior falou que ela tem que acreditar, ela não tem nenhuma crença que brota do fundo do coração dela. E o pior é quando ela se expressa como se tivesse, como se ela fosse a tal. Isso acontece o tempo inteiro. Então, cara, para mim, pessoalmente, tem muito valor na hora que eu encontro uma pessoa que eu identifico, assim, verdade na pessoa. Não importa o espectro, assim, que a gente está falando. Pode ser de qualquer espectro da política, de qualquer espectro da religião, de qualquer espectro social. Na hora que eu encontro um mendigo, que o cara acredita no que ele está falando, sabe? Que leva a acreditar. Sabe como você vê quando alguém acredita no que está falando? Quando essa pessoa leva aquilo às últimas consequências. Quando ela leva aquilo às últimas consequências na sua existência. Na sua realidade concreta existencial. E não numa realidade hipotética. Não, se acontecer isso, eu faço. Porque aí só está no discurso. Eu preciso fazer uma pergunta sobre isso. Por exemplo, existem algumas condições de estar dentro de uma sociedade que ela vai
exigir, não exigir, mas assim, ela vai modelar a pessoa a uma flexibilidade maior. Até nós falamos sobre a resiliência, né? Nessa semana, a gente falava sobre flexibilidade e resiliência. O próprio exercício da flexibilidade e da resiliência, ela pode, em algum momento, também fazer com que a pessoa ela não vá ter as últimas consequências, em que ela se abstenha de diversos comentários. Não. E isso não necessariamente... Não. Ela está indo às últimas consequências no que ela acredita, que nesse caso é flexibilidade. ok. É resiliência. Entendi. Não, aí é que tá. Você não pode fazer análise superficial. Certo. Aí você está fazendo análise. Não. Não, sim, eu estou sim. no aprendizado. É isso mesmo. Como a gente aprofundar, ainda que o contexto apresentado seja raso, por exemplo. Né? Assim. Você não vai às últimas consequências porque você está sendo flexível. Então, você abre mão de alguma coisa tua, você se molda e tal. E as últimas consequências não significa ser rígido e não. Não, significa, apesar dos pesares, de tudo que acontece na tua vida, você permanecer fiel ao que você acredita. Uhum. E se você acredita na flexibilidade, então flexibilidade. E a consequência final é a morte. Por isso porque é a confrontação maior que você tem da tua existência concreta. Em termos humanos, pelo menos, é o que em teoria encerra a existência. Então, ou as mortes simbólicas, que você vive ao longo da vida também. Mas a morte real a morte real, concreta, assim, é o grande divisor de águas, cara. A pessoa que morre defendendo o que acredita, dali em diante não tem como você dizer que ela não acreditava naquilo. Até esse momento você ainda pode colocar um pontinho. Cara, se você pegar Sócrates, Jesus, Sêneca, Giordano Bruno, cara, não tem como, cara. Os caras foram as últimas consequências no que eles acreditavam. Ou seja, eles unificaram ao máximo, eles integraram o ser interior dele, a vivência interior dele, a existência concreta dele. Ou seja, eles foram as últimas consequências aquilo que eles acreditavam ser, aquilo que eles desejavam ser. Eles tornaram o modelo de quem eles gostariam de ser, do que eles achavam que deviam ser, existiram. Porque diante da morte, eles permaneceram fiéis ao discurso. Ou seja, a existência deles era real. E o discurso era só consequência. Então, vamos para o seguinte, isso nos dá a possibilidade da gente chegar no próximo conceito, que é, nós existimos na realidade. A nossa existência é o que a gente estava falando. Aprendendo a dizer o óbvio. Isso. Aprendendo a dizer o óbvio. A filosofia é a arte de aprender a dizer o óbvio. E aprender a enxergar imediatamente quando alguém age contrário ao óbvio. Porque as pessoas não se percebem disso. O óbvio não está tão óbvio assim. Por isso que é tragicômico mesmo. Assim, é uma tragicomédia que a gente está fazendo agora. Assim, é ridículo, né? Assim, se olhando da perspectiva de Deus, isso é ridículo. Sim, não. Assim, é deplorável, sabe? Deus deve estar, mas como assim? Só pode ser assim, o que vocês estão falando? E a gente não, a gente fica construindo milhões, mas é nosso estágio. Mas tem um ditado bem popular, inclusive, que eu acho que pode ser citado, que é assim, quando a fama antecede o homem. Na verdade, nada mais é do que a própria existência dele anteceder a fala, anteceder a chegada, né? Depende. Você não gosta de coisa superficial, mas se você olhar, por exemplo... É que cada frase, quando a gente está numa aula de filosofia, cada frase que você fala, eu tenho que levar às últimas consequências. Isso, entendeu? mas, por exemplo, Então, depende... meu ato antecede qualquer coisa que eu diga, por exemplo,
Eu, Ângela, tenho a consciência que eu jamais posso dizer que eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou agitada e estabanada desde que eu chego. Eu mesma percebo isso em mim. Isso. Então, isso é algo que antecede qualquer fala que eu diga a meu respeito. Sim, nesse sentido, sim. Mas é que, sim, concordo. É que era muito fácil dar outra conotação para a mesma frase. Ah, Você, ok. entendeu? Por isso que aí você precisa esclarecer o que você está querendo dizer Entendi, com ok. a frase. Com o contexto. Porque se você diz a fama antecede o homem, você pode dizer a linguagem antecede o... Claro, porque a fama é feita de linguagem. Transmitir oralmente. Então, assim, eu não conheço a Ângela, mas eu conheço o que me disseram da Ângela. Ah, ok. Então, aí você vai dizer, o que disseram da Ângela antecede a Ângela? Ah, entendi. Claro que não. A Ângela antecede... Porque a fama, ela é transmitida através da linguagem, da fala. Mas não é o sentido que você usou. Então usei uma... Não está certo nem errado, é só que precisa do tempo necessário para você entender para a gente entender o que você está querendo dizer. É isso aí. Tá, então nós existimos na realidade. Isso é uma grande vitória. Então, assim, tudo que você pensa porque você existe. E não o contrário. Você não existe porque você pensa. Eu também contrario o Descartes. E, portanto, qual que é a grande iluminação dessa parada aqui? Que se primeiro você existe e depois você pensa, e o pensamento, a linguagem, só são símbolos, representações da realidade, e você existe na realidade, então o pensamento, o discurso, a linguagem, só faz sentido se estiver de acordo à existência. Qualquer discurso que negue a realidade, nega a si mesmo. Porque o discurso existe depois da existência. É consequência. Pegou ou não? Vamos de novo? Primeiro existimos. Depois geramos discursos. E o discurso, a única função dele, a linguagem, a única função dela, é representar a existência. E a existência precede a linguagem. Então, na hora que você professa um discurso que não está de acordo à existência, você nega o próprio discurso, porque o discurso precisa da existência para existir. Ele precisa da realidade para existir. Concorda? Pegou? É assim. Vamos tentar pegar um exemplo mais simples. É como se a gente dissesse: tem uma pessoa, digamos que estamos todos nós aqui, e só tem uma pessoa que faz cadeiras. Não sei se esse exemplo vai dar certo, vamos tentar. Só tem uma pessoa que faz cadeiras. E aí, beleza, cada um tem suas habilidades, essa pessoa que faz cadeiras, faz cadeiras, faz cadeiras, faz cadeiras, faz cadeiras. E aí, daqui a pouco, a gente começa a discutir sobre as cadeiras. E aí a gente começa a falar sobre cadeiras, só que daqui a pouco a gente chega numa conclusão sobre as cadeiras que nega a existência da pessoa que faz as cadeiras. Digamos que a gente falasse assim: a única forma correta de fazer cadeiras é sem braços e sem pernas. Entendeu? Isso seria negar a pessoa que faz as cadeiras. Porque a pessoa que faz as cadeiras só consegue fazer as cadeiras com braços e com pernas. Vamos supor, ou com braços, pelo menos. Ou com pernas. Agora você já está se perdendo. Esse é o ponto. Essa é só linguagem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A existência do fazedor de cadeiras, do marceneiro, precede as cadeiras.
Então você não pode chegar numa conclusão que negue que, para dizer como as cadeiras existem, negue o próprio fato do marceneiro existir. Você não pode tirar o marceneiro da jogada, porque o marceneiro vem antes. A cadeira não se faz sozinha. A cadeira não se faz sozinha. A existência da cadeira só se deve ao marceneiro. Então, o discurso, a linguagem, só se deve à existência. Você só pode criar um discurso porque a realidade existe. Então, se você faz um discurso que nega a realidade, é como você falar que o marceneiro não pode ter braço e não pode ter perna. Então, outras cadeiras não vão existir. Então, a opinião que você está dando sobre as cadeiras não vai existir. A opinião que você está dando, ela se anula a si mesma no exato instante. Qualquer opinião que você dê, por mais errada que esteja, ela só pode ter alguma validade se ela parte de um princípio da realidade. Mesmo que depois, na lógica interna dela, ela se perca. Mas se ela não parte nem da realidade, ela já se anulou no exato instante. Porque senão, nem ela mesma poderia existir. Porque ela existe na realidade. Lembra que a gente acabou de estabelecer essa premissa. Nós existimos na realidade. Nosso discurso existe na Qualquer realidade. discurso que nega a existência é um discurso hipócrita. Qualquer discurso que negue a existência, nega a si mesmo. É um discurso hipócrita, é um discurso incoerente. Vou fazer uma pergunta. Nessa cadeia que você trouxe, né? Assim, a essência antecede a palavra, ok? E a palavra elabora o pensamento? Mas cuidado com a palavra essência. Vamos Vamos nos usar ater à existência. Existência, tá bom. A existência Existência, antecede a palavra. a palavra, Ok, com certeza. está posto. E a palavra que elabora o pensamento, eu parei ali nesse raciocínio. Sim, sim. Mas isso. Eu tô colocando tudo junto. Pode ser pensamento, pode ser discurso proferido, pode ser um símbolo feito, pode ser um desenho. O pensamento expresso, então. O pensamento. Porque, por exemplo, olhando você falar, inclusive, está muito claro que o teu pensamento ele antecede qualquer palavra que você traz. Sim. Então, assim. Mas o pensamento veio depois da minha existência. Isso, mas assim, então não é a palavra que elabora o pensamento. Talvez. Não. Sim, com certeza. Ah, tá. A palavra é o produto final. A palavra é a linguagem. Organiza o pensamento, eu sou dessa prisão. Eu acho que, talvez, eu ainda acho que eu também parecendo o contrário. Olhando você fazer, também parecendo o contrário. Não, vocês estão falando a mesma coisa. É que o pensamento existe, ele só é organizado e representado através da palavra. Discurso, ok. gesto, algo assim. Mas ele existe. Ou seja, ordem, existência, pensamento, discurso organizado, escrito. Ok, beleza. Então agora sim. A palavra representa o pensamento organizado. O pensamento busca representar ou se identificar com a realidade, com a existência. Ok. Então veja, cara, como isso é o cerne de todos os debates atuais. A partir do momento que a gente começa o debate aceitando que a verdade sobre qualquer tema que você está colocando é relativa, você perdeu o debate. Acabou o debate, não tem como continuar. Dado tudo que eu falei até agora. A gente existe na realidade, a realidade é uma só para nós, a gente existe na mesma realidade. E qualquer coisa que você esteja falando, você está falando porque você está nessa realidade. Então, se você nega uma coisa da realidade, você está negando você mesmo, você está negando a tua própria existência. Então não faz sentido o que você está falando, senão você não estaria falando. Então, tá. E aí chegamos no ponto, tá, o que é verdade, então? Estamos falando de realidade. O que é verdade?
A verdade é relativa ou não é? Então, para a gente conseguir conversar entre a gente, então vamos diferenciar os termos opinião, verdade e realidade. O que cada um tem, a visão do mundo, é a opinião. A realidade é o que existe. E a verdade é a representação fiel da realidade. Ou seja, se eu falo uma coisa que condiz com a realidade, com a existência, então ela é verdade. Se eu digo uma coisa que não condiz com a existência, então ela não é realidade. Então, agora, aí então chegamos no ponto da existência. Porque existem diferentes tipos de existência. Você está falando de existência, mas existe aquilo que existe concretamente e aquilo que não existe concretamente, mas pode existir. Um potencial. Então já vamos entrar nisso, vamos só fazer um intervalinho de